Boa noite, boa noite, boa noite. Olha só, nós aqui outra vez, mais uma vez, fazendo esse pitch aqui, essa parada de reflexão. Denise, boa noite. Muito boa noite a todos vocês. Dizer para vocês que é uma alegria poder estar aqui compartilhando algumas experiências, compartilhando um pouco de conhecimento. Miriam, boa noite. Agora, gente, é 11 horas e 9 minutos. E aí, resolvi compartilhar aqui com vocês alguns pensamentos, algumas experiências também. Eu costumo dizer que o conhecimento, quando não se torna sabedoria, ele é instrumento de ego. Porém, quando o conhecimento torna-se sabedoria, ele é cura para as nações, ele é cura emocional. Ele é instrumento de transformação. Bem-vinda, Miriam. Oi, Fernanda. Boa noite. Fernanda é uma das maiores psicanalistas que eu conheço. Seja bem-vinda. Então, nós estamos aqui para trazer alguns conceitos, alguns conhecimentos que já se tornaram sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento em prática. Vamos lá? Vamos aprender isso aqui? O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento em prática. Então, existe uma diferença do inteligente e do sábio. Nem sempre o inteligente é um sábio, mas todo sábio é inteligente. Por quê? Eu não sei vocês, mas na faculdade, geralmente nos confrontamos e defrontamos com alguns professores que são muito inteligentes, mas têm uma didática péssima. Eles sabem muito, mas não conseguem transferir este conhecimento. Sabe aquelas aulas pesadas que você ia para a cantina, que você preferia não participar, mas como tinha as provas, às vezes você dormia na aula. E na verdade, se você for pesquisar o currículo desse professor, ele tem várias formações e sim, em termos de conhecimento, ele é muito competente. Porém, geralmente esse conhecimento não se tornou sabedoria. Porque quando o conhecimento se torna sabedoria, esse conhecimento tem uma versão pessoal, uma versão própria, uma versão adaptada de quem adquiriu esse conhecimento. Então, o que é sabedoria? Quando eu busco conhecimento, eu adquiro esse conhecimento e coloco este conhecimento em prática e a partir de então, eu transformo esse conhecimento em uma nova versão de tudo aquilo que eu adquiri como conhecimento. E aí torna-se uma ferramenta pessoal a partir de toda a informação e conhecimento que foi adquirido. Então, o que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento praticado. Se o professor conhece muito, mas não pratica o que conhece, ele é inteligente, mas ele não é um sábio, ele não é um mestre. O mestre é aquele que pratica. O mestre é aquele que não apenas tem a teoria, mas junto com a teoria tem a praticidade. Então você vai
ouvir algumas pessoas que são muito autênticos. Por que que essas pessoas são autênticas? Essas pessoas são autênticas porque transformaram o conhecimento que adquiriram em sabedoria. Eu busco conhecimento, pratico este conhecimento e automaticamente esse conhecimento praticado é igual à sabedoria. O conhecimento praticado é igual sabedoria. Então, meu conselho para vocês, ouçam os sábios, porque os sábios não falam do que leram. Boa noite, Camila, bem-vinda. Os sábios falam daquilo que praticaram. Os sábios não falam, não repetem aquilo que leram. Os sábios repetem e reproduzem aquilo que praticaram. Então vamos escrever isso aí. O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento em prática. Escrevam isso aí. O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento em prática. Vamos lá? Vamos interagir aqui juntos? O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento em prática. Por que eu quero que você escreva isso aí? Porque vai fazer todo o sentido do conteúdo que eu estou trazendo aqui. Porque o conteúdo que eu estou trazendo aqui não é conhecimento. Porque você já está cheio de conhecimento. Você ouve vídeos o dia inteiro, ou pelo menos em alguns intervalos do dia. Então nós estamos empanturrados de sabedoria, de conhecimento. Nós estamos mergulhados, overdose de conhecimento. A nossa geração é uma geração que tem overdose de conhecimento, porque é muito conhecimento disponível. Se você for no Google, você vai encontrar muito conteúdo, muito conhecimento disponível. Porém, você vai no mesmo Google e você vai encontrar pouco conhecimento de sabedoria. Por quê? Porque sabedoria é o conhecimento em prática. A maioria das pessoas que desenvolvem conteúdo e transmitem estes conteúdos não praticam aquilo que estão pregando, aquilo que estão publicando, aquilo que estão falando. Eles não praticam. Então, quando eu não pratico o que eu estou falando, este conteúdo não cria conexão profunda, ou seja, esse conteúdo não transforma a vida das pessoas, porque o que realmente transforma a vida das pessoas é a palavra viva. A palavra viva. O que é a palavra viva? É o que Jesus disse. Jesus disse: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então veja que ele se torna o Verbo. O Verbo é materializado a partir dos seus comportamentos e das suas atitudes. Então, a relação entre o verbo e aquilo que eu faço com o verbo é o que resulta em sabedoria. O homem mais sábio do mundo, chamado Salomão, ele escreveu um livro chamado Livro da Sabedoria, ou Provérbios de Salomão, que tem 31 capítulos, ou seja, um capítulo para cada dia. Naquele conteúdo do Salomão, ele traz
os conceitos de tudo que aconteceu com ele na primeira juventude. O Salomão escreveu 3 livros. O livro de Cantares, que foi na juventude, ele fala das aventuras sexuais, das paixões, do seu instinto masculino com a relação com o feminino e da inexperiência que ele tinha com relação às suas emoções. Então ele escreve um livro sobre as suas peripécias, a sua falta de sabedoria, falta de conhecimento. Quando ele tem uma média aí, quando ele completa uma média de 30 anos, ele escreve esse outro livro, que é um livro prático de sabedoria chamado Cantares de Salomão. Este livro é utilizado por muitos coaches. Por quê? Porque é uma fase que Salomão escreveu não apenas daquilo que ele achava que era certo, mas daquilo que ele experienciou, que ele experimentou. Então, o que é o livro de Provérbios? O livro de Provérbios é um laboratório experiencial de Salomão. Por isso que é um livro de sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria é o conhecimento em prática. A sabedoria é o conhecimento em prática. E por último, quando ele estava velhinho, ele escreve um outro livro. E esse livro também é um livro de sabedoria, né? Que traz todo o conceito, tanto da infância do Salomão, como das vivências dele na sua meia-idade, né? E aí, o que ele faz? Ele escreve um último livro, Eclesiastes. Eclesiastes, Salomão começa a dar conselhos, vários conselhos, para os jovens e para as pessoas de meia idade. Por isso, pessoal, que quanto mais idade você tem, a expectativa é que você tenha mais sabedoria. Por quê? Porque você viveu mais. Porém, geralmente, no decorrer da vida, nós não utilizamos corretamente o nosso tempo, as nossas emoções e as nossas oportunidades. Por quê? Porque nós geralmente não sabemos qual é o nosso propósito de vida. E aí nós estamos vivendo à mercê do destino, do acaso. E aí eu vou me perdendo ao longo da vida. Nayara, eu já tenho material, 2 materiais escritos, tá? E agora só falta organizar ele, mas eu tenho um material bem bacana falando um pouco, inclusive, sobre isso que eu estou comentando aqui, que é um livro voltado para espiritualidade. E tem um outro material voltado para a família. Logo, logo aí a gente vai organizar esse material e vamos lançar, sim, com certeza, Nayara. Então, galera, a vida vai passando. Sabe aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar? E por que eu entro nesse loop de inobservância da vida? Justamente por falta de autoconhecimento. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei os meus valores. Eu não sei qual é a minha missão de vida. E por este motivo, qualquer caminho para mim é um caminho. 23. Nayara, você é uma profeta. Você é uma profetisa, na verdade, né?
O feminino de profeta é profetiza. Então veja bem, pessoal, onde ocorre essa interrupção do meu autoconhecimento que faz com que eu me torne alguém sábio. Repetindo, o que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento em prática. Não adianta você estudar, ter 3, 4 graduações, pós-graduações, doutorados, se você não pratica o que você estudou. Isso é inútil, isso é vão. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui já fizeram vários cursos e nem sabem aonde está ou aonde estão esses certificados, esses diplomas. Por quê? Porque o conhecimento ele não é tão interessante, tão útil, tão produtivo quando ele não se torna sabedoria. Quando o conhecimento não se torna sabedoria, ele é uma ferramenta de ego. Sabe aquela velha história? Você sabe com quem você está falando? Pois é, quando o conhecimento ele não se torna esse mecanismo de sabedoria, ele não fica sem ser ou sem se tornar um mecanismo. Ele vira um mecanismo de ego, de orgulho. E o instrumento que impede todo o seu desenvolvimento, toda a sua prosperidade, todo o seu conhecimento, chama-se ego. Justamente. O ego é o maior tropeço para o crescimento em sabedoria. O ego disfuncionalizado, antes que vocês fiquem bravos comigo. Por quê? Porque o ego ele é importante. O ego faz parte da nossa essência. Quando que o ego ele interfere na minha evolução? Quando que o ego ele interfere no meu equilíbrio emocional? Quando o ego rouba a minha percepção de propósito e a minha percepção de destino. Quando é que o ego rouba de mim a capacidade de me autoconhecer e, a partir desse autoconhecimento, ativar o meu autodesenvolvimento. E esse autodesenvolvimento ativa a autorrealização. O ego ele tem o poder de interferir nestes 3 processos expansivos, esses 3 processos evolutivos do ser humano: autoconhecimento, autodesenvolvimento e, por último, a autorrealização. Então, a maioria das pessoas não se sentem realizados e aí vão atrás de coisas para se realizar. E depois que conquistam essas coisas, ainda sentem um vazio na sua alma, um vazio no seu coração, porque estas coisas não preenchem ou não completam esse autodesenvolvimento. Porque para ter uma autorrealização, eu preciso ter um autodesenvolvimento, mas não existe autodesenvolvimento sem autoconhecimento. Então o segredo é que você se conheça. Já dizia o aforismo grego: conhece-te a ti mesmo. Esse é o ponto de partida para que a sua vida dê um salto quântico. Quando você se conhece, você descobre o seu propósito. Porque identidade é igual propósito. Como é que eu vou cumprir uma missão se eu não sei quem eu sou? A sua missão depende do quanto você se conhece. Porém, galera, o grande desafio do ser humano é descobrir e identificar o que é que lhe rouba essa capacidade triuna de se autoconhecer,
de se autodesenvolver e, o mais importante, de se autorrealizar. Chama-se ego. Ego é o maior obstáculo para você se conhecer, para você se desenvolver e para você se realizar. O ego é o maior obstáculo para você se conhecer, para você se desenvolver e para você se realizar. Vamos escrever isso aí, gente? Para gravar? O ego é o maior obstáculo para você se conhecer, para você se desenvolver e para você se realizar. Escreve isso aí. O ego é o maior obstáculo para você se conhecer, para você se desenvolver e para você se realizar. Enquanto o ego estiver inflado, enquanto o ego estiver ferido, você não consegue se observar. Você vai exteriorizar as coisas, buscando fora o que você só encontra neste lugar onde o ego foi ferido. E eu vou chegar lá nesse lugar onde o ego foi ferido. Eu vou ensinar para você o porquê que geralmente as pessoas não se conhecem. As pessoas, além de não se conhecer, não se desenvolvem. E além de não se desenvolverem, também não se realizam. E o obstáculo maior é o que a Camila colocou aqui. O ego é o maior obstáculo para você se conhecer, para você se desenvolver e para você se realizar. Então veja bem, de acordo com Carl Gustav Jung, nós temos o ego. O que é o ego? O ego é tudo aquilo que nós absorvemos do meio ambiente em que nós vivemos. Quando é que é formado o nosso ego? O nosso ego, ele é formado a partir das experiências que nós temos ao longo da nossa infância. O Carl Jung, ele fala do ego e do self. O que é o self? O self é a minha essência. O self é o meu eu superior. O self é quem realmente eu sou. E o ego, olha só, pode disfuncionar o self. Lembrando, o self é a minha essência, é quem realmente eu sou. Por quê? Quando você é gerado, você já é um espírito. Você foi enviado pela mente superior, por Deus, pelo Espírito maior, pela mente mestra, que lhe criou e lhe enviou em um corpo para se materializar. E quando você veio se materializar, você já tem uma essência. E esta essência tem a ver com sua missão de vida, com o seu propósito de vida, com a sua realização, com o seu desenvolvimento, automaticamente com a sua identidade. Porém, ao longo da vida, o ser humano, ele vai perdendo a sua essência. Por quê? Porque com esta visão do self, o ser humano nasce completo. E ali, depois dos 3 anos até os 7 anos, ele vai adquirindo informações externas, principalmente dos seus pais, dos amigos da escola. Por quê? Porque a criança nessa época ela é dependente dos pais. Então, tudo na vida, essa criança depende dos pais. E ela vai absorvendo a ideologia desse ambiente. E aí, gente,
todos nós fomos criados para o amor, para ser amado, acolhidos, respeitados. Porém, nem sempre isso acontece como deveria acontecer. E este ego, eles se movem dentro de dois aspectos. O primeiro, definições. O segundo, proteção. Então o ego, ele define as coisas, seja ela real ou não, ele define. A função do ego, o ego é como um soldado que está em guerra. A função dele é definir atitudes e se defender. Então, os seus mecanismos de defesa estão muito ligados ao seu ego. Por isso, toda pessoa egoísta vive se defendendo. Toda pessoa egoísta não consegue ser vulnerável. Está sempre arquitetando uma defesa, sempre culpando outra pessoa, com muita dificuldade de dizer não. Por quê? Porque essa herança psíquica que eu recebi na minha infância disfunciona a minha essência, que é o meu self, o meu eu superior. O self, ele é movido a partir das leis do amor. Dar e receber, pertencimento, hierarquia ou ordem. O self, que é a nossa essência, é ele que deveria governar a nossa vida, é ele que deveria governar o nosso ser a partir da nossa intuição. Porque tudo que você precisa está dentro de você, mas o seu ego pode roubar os tesouros do seu self. O seu ego pode roubar, pode frustrar, pode minar as qualidades do seu self. Quem é o seu self? O seu self é a sua essência, é quem realmente você é quem realmente você nasceu para ser. Então, com o desejo de pertencimento, para não ser excluído, com o desejo de ser amado, o ego, que é o mecanismo de ação. Boa noite, Nina, bem-vinda. O ego é o mecanismo de percepções e defesa. Percepções e defesa. Então, a partir de um estado das minhas heranças psíquicas, dos estímulos externos positivos, de amor, de afeto, ou negativos, rejeição, abandono, que são todos estímulos que deixam o mecanismo de defesa do ego ativo. E além disso, lembra que o ego ele trabalha com percepções e com defesa. Quando a criança se sente rejeitada, quando a criança se sente abandonada, quando a criança se sente comparada, essa criança cria o que nós chamamos na psicologia de trauma ou disfunção no seu ego. O seu ego que estava sendo controlado pelo seu self, que é essa essência verdadeira. Boa noite, mestre, bem-vindo. O ego que está intimamente ligado com a self, lembre-se que o self é sua essência divina. O self é o eu superior.
O self é aquilo que Jesus diz, eu sou. É o que o Deus falou para o Moisés, diga ao povo do Egito que eu sou me enviou a vós. Então esse eu sou é o meu self. Eu sou tudo, eu sou o eu sou. Quando a criança nasce, ela está assim, ó, vinculada com o self. Seu subconsciente está totalmente ligado ao seu self, à sua mente divina, que controla toda a essência da pureza dessa criança. Porém, quando essa criança ela é rejeitada, ela é abandonada, e às vezes ela não é abandonada, porque o ego tem a função de criar percepções que não são verdadeiras. Então, na percepção deste ego, que é um mecanismo de defesa, ele acredita que está sendo abandonado, automaticamente ele cria mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa vão separando o ego do self. Quanto mais defesa, ou seja, quanto mais o ego inflama, quanto mais o ego inflado, quanto mais o ego ferido, mais distante do self esse indivíduo ou essa pessoa vai ficando, a ponto de perder a sua identidade, de perder quem realmente é, de perder o rumo do propósito, de não saber para onde ir, de não ter direção, de estar perdido na vida, de não saber as suas qualidades, os seus pontos fortes. E você vai perceber não sabem para que nasceram. A maioria das pessoas não sabem as suas qualidades. Ô mestre, você entrou ao vivo aí, mestre. Opa. Você entrou aqui, ó. Ô mestre, tá me ouvindo? Bom, o Jacques entrou aqui ao vivo. Ele me mandou uma solicitação e aí eu terminei a abrir. Então, veja bem que interessante. Por que as pessoas não sabem? Por que as pessoas não sabem o seu potencial, a sua qualidade, a sua missão de vida? Por que as pessoas não sabem? Sabe por que as pessoas não sabem o seu propósito, não sabem para onde estão indo? Sabe por quê? Porque o seu ego foi disfuncionalizado. Estão longe, distante do self. Quem é o self? A mente espiritual. Quem é o self? Deus. Quem é o self? É tudo que está impregnado na sua alma para você cumprir o seu propósito. Porque você já nasceu com todo o kit que você necessitava para você cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito com prosperidade. Porém, a leitura deste ego, a leitura do meio ambiente deste ego, define esta aproximação da minha essência ou esse distanciamento. Então, quando é que eu descubro o meu propósito? Quando é que eu inicio e dou o primeiro passo para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento e para a autorrealização? Não tem outro jeito. Eu preciso curar o meu ego. Eu preciso trazer o controle do self, como diz Jung, sobre o ego. E qual é o controle do self? Lembra que Jesus falou, Jesus disse assim, ó, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus estava falando ali? O mesmo que o Jung falou. A mesma coisa. Jesus estava falando de ego ferido, ego inflado, e falando de
self, que é a sua essência, aquilo que você nasceu para fazer, é aquilo que você é realmente, não aquilo que a sua infância ou a expectativa da sua infância define que você é, com rejeição, com abandono, com esse instinto inflamado de defesa, porque o ego te faz se defender do indefensável, faz você estar em guerra sem existir guerra. Daí vem as disfunções emocionais, os desequilíbrios emocionais. Principal deles, ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é a disparidade de distância entre self, mente espiritual, e ego. É isso. Gente, é só isso. Por isso que Jesus diz, buscar primeiro. Jesus estava falando de prosperidade, de dificuldade, do desejo de ter que ter muito para se sentir seguro, porque o ego ele requer defesa. Então eu preciso conquistar muito, eu preciso ter mais do que o outro para me sentir seguro. Jesus estava ensinando para não se preocupar com o dia de amanhã, né? Porque as flores elas são cuidadas por Deus, pelo self. Os animais, os pássaros, são alimentados pelo self. Ele diz que as plantas se vestiram estavam muito mais ornamentadas do que o rei Salomão com todas as suas vestes nobres. E ele traz um conceito para a humanidade de felicidade plena. E ele diz, para que você tenha felicidade plena, para que você desenvolva paulatinamente a sua essência, o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento e a sua autorrealização, você precisa voltar com o seu relacionamento com o self. Então ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, self. Ou seja, busque a sua essência. Como que eu busco a minha essência? Me distanciando do meu ego ferido, do meu ego inflado, das minhas necessidades de provar para o outro alguma coisa, da necessidade que eu tenho de mostrar para o outro que eu sou o melhor, de mostrar para o outro que eu consigo, de ter que viver para o outro. Aí Jesus convida dizendo, busque primeiro o self, busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele diz, busque o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque com o ego inflado, com a necessidade de me defender, eu cometo injustiças. Inveja. Né? Raiva. Todos esses sentimentos, eles são sentimentos do ego ferido. Do ego que foi ferido, e geralmente na infância. Do ego que se separou do self, do ego que está absolutamente perdido. Então, quais são os sentimentos de injustiça a partir dessa disfunção ou dessa disparidade entre ego e self? Self é o ego verdadeiro, é quem você realmente nasceu para ser. É antes de você entrar na sua mãe, antes de você ser gerado, você já existia no mundo espiritual. Esse é o seu self. E quando você materializa, você continua sendo e veio para ser self. Por isso que você é imagem e semelhança de Deus. Porque você nasceu para isso. Porém, a sua infância ativou, feriu o seu ego e criou percepções que não são reais, mas que são percepções apenas do ego, e também, para se defender, o ego começou a se separar, porque agora ele tem que se virar sozinho, ele entrou em guerra. O ego, nessa fase da infância, de abandono, rejeição, ele entra em colapso, e ele diz assim, eu estou sozinho, e agora eu tenho que me virar, porque selva de pedra, né? Ou seja, é um mundo selvagem. Eu tenho que dar conta.
E aí o ego vai se inflando. E aí o que acontece? Eu vou me separando do self. Quem que é o self? A fonte de amor incondicional. Eu vou ficando mais egóico. Então Jesus diz, busque primeiro o reino de Deus e a justiça. Está falando de cura e de autoconhecimento. Jesus está falando de quê? Jesus está falando de transformação, de descoberta do propósito. Por quê, gente? Como eu já falei para vocês, quando eu estou vibrando no ego, eu cometo injustiça. Por exemplo, eu vou falar aqui para vocês o fruto do ego ferido, o fruto do ego separado do self. Ganância, porque eu preciso ter mais do que os outros. Avareza, ou seja, eu já não conquisto aquilo que eu preciso para sobreviver, mas por carência afetiva, né? Já é uma necessidade de... Eu me sinto preenchido e acolhido pelo dinheiro, eu me sinto preenchido e acolhido apenas quando eu tenho mais do que os outros. Boa noite, Juliano. Quando eu sinto que eu tenho mais do que os outros, eu me sinto seguro. Então, o dinheiro torna-se o meu Deus. Porque agora eu não vivo mais para cumprir um propósito. Eu vivo para ganhar dinheiro. Isso é avareza. Quando eu sou escravo do dinheiro. Quando a minha felicidade depende do dinheiro. Quando tudo que eu faço depende do dinheiro. Isso é uma resposta do ego. Distante do self. Corrupção. Então, por que o Brasil, gente, é um país corrupto? Porque a nossa colonização foi uma colonização de exploração, diferente da colonização da América do Norte. Por que a América do Norte tem uma disparidade incrível financeira, educacional, social e política da América do Sul e da América Central? Porque diferente da América do Norte, quando os ingleses saíram e chegaram no norte da América, eles se uniram e povoaram aquela terra com o intuito de permanecer nela e de viver e perpetuar as suas famílias naquele lugar. Por isso que deram o nome de Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Porque a ideia era povoar e perpetuar uma geração. Quem eram aqueles habitantes? Os puritanos eram cristãos que estavam fugindo da perseguição da Inglaterra e que desejaram povoar a América do Norte. Por isso que no Brasil é diferente. Nós tivemos várias nações, vários povos que vieram aqui apenas para explorar, para tirar. Então, nós temos uma vibração egóica que ficou aqui no nosso país, em que cada um pensa apenas em si, porque o ego ferido não acredita que o self pode cuidar do dia de amanhã. O ego ferido não acredita que o self pode dar e produzir, assim como ele faz com os pássaros e com as plantas, para que essa vida se perpetue. O ego não acredita, porque na cabeça, e isso aqui é só uma metáfora, né? Na cabeça do ego, na crença do ego, ninguém o ama. Ele está desprotegido, ele cria um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa faz o ego, ou leva o indivíduo com o ego ferido à corrupção. Então, os índios perderam as suas famílias. Eles perceberam que não podiam confiar naqueles habitantes. Foram enganados, suas terras foram tomadas. E daí vem essa formação da América do Sul e da América Central, onde a relação é uma relação de egoísmo. Por isso, há tanta corrupção nestes países,
da América Central e da América do Sul. Faz sentido para vocês, gente? Está fazendo sentido para vocês? Ou não? Então, o ego, ele produz o ódio. O ódio é resultado de ego ferido. Então, os ditadores, se você for fazer uma pesquisa na história da infância dos ditadores, você vai perceber que eles não tinham pais amorosos. Vai ver a história do Hitler, vai ver a história do Mussolini, vai ver a história do Xi Jinping, vai ver a história do Saddam Hussein. Vocês vão perceber que esse pessoal não tiveram acesso ao amor, ao acolhimento. O que aconteceu dentro deles? Eles criaram uma proteção falsa, que é o sentimento de abandono, e a partir desse ego, eles se separaram do amor. E aí, eles vivem a partir da violência, do ódio, da injustiça, da corrupção, da avareza, da ganância, da injustiça, do desrespeito, do cinismo, da violência, da hipocrisia, do despotismo, da covardia, das vaidades, do desprezo, dos ciúmes, da inveja, da cólera, do isolamento, do desamor, da impaciência, da indiferença, da ingratidão, do apego, da extorsão e etc. Ou seja, se nós curássemos o nosso ego ferido, nós curaríamos a humanidade. Porque o grande desafio da humanidade é curar esse ego ferido. E eu só posso curar esse ego ferido quando eu voltar à minha essência. E voltar à minha essência é voltar aos braços do self, é voltar aos braços do eu sou, é voltar aos braços da mente eterna superior, é voltar aos braços do divino, é voltar aos braços de Deus, é voltar aos braços do Espírito Santo. Somente quando eu me uno a Deus, quando eu me uno de volta ao Espírito Santo, ao Espírito maior, é que eu enxergo que eu tenho um pai, que apesar da disfunção da minha relação familiar, eu tenho um pai que é o pai dos espíritos. Foi ele que me gerou antes de meus pais me gerarem. Foi ele que me gerou antes de que os pais terrenos me gerassem. Então, o meu verdadeiro pai não são os meus pais terrenos. Os meus pais terrenos são portais do Pai Divino para que eu cumpra uma missão espiritual num corpo humano. Pegaram essa, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Então, quem é o seu pai? O seu pai é Deus, o Pai dos Espíritos. Por que a maioria dos ateus não crê em Deus? Porque na sua infância, o seu ego teve a percepção de que ele foi rejeitado e abandonado. E o ego começou a criar defesas. E as defesas às vezes são tão resistentes que a pessoa se fecha para o amor, se fecha para o carinho, se fecha para o elogio, se fecha para o relacionamento, fica blindado emocionalmente. Sabe aquelas pessoas que não conseguem receber elogios? Sabe aquelas pessoas que não conseguem falar em público? Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade de expressar o eu te amo? São pessoas egoístas, são pessoas cujo ego estão feridos. E um ego ferido é um ego em guerra. Sabe aquelas pessoas que sempre estão disputando, sempre estão guerreando? São pessoas com ego ferido. O que essas pessoas precisam? Se unir, voltar ao self. Encaixou. Voltei para a minha essência, voltei para o meu propósito, as coisas começam a desenvolver, o equilíbrio emocional vem, o autoconhecimento vem, o autodesenvolvimento vem, a autorrealização, ocorre. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas que Jesus está falando
é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a autorrealização, que são 3 aspectos que o Pai, o Filho e o Espírito operam dentro de você. A humanidade precisa voltar para Deus. A humanidade precisa voltar para esse lugar da espiritualidade. A humanidade precisa se reconectar novamente com o self, para que a sua expressão egóica que foi ferida possa ser curada, aplanada, ressignificada e redirecionada. A maioria das pessoas não entendem o que Jesus falava, porque Jesus falava de espiritualidade sistêmica. Sistêmica. Escrevam aí, espiritualidade sistêmica. Jesus, ele convida toda a humanidade a se alinhar novamente com o self, que o Jung falou. Jesus veio na Terra convidar a humanidade a pegar o seu ego e se unir novamente com o self, para que o ego seja curada. Isso, Dr. Jato, espiritualidade sistêmica era o que Jesus estava ensinando. Então Jesus fala o seguinte, ele faz um convite lá em Mateus 25:11. Ele diz o seguinte: vinde a mim. Olha o que Jesus fala. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, equilíbrio mental. Jesus está falando aqui de equilíbrio mental, que ativa o emocional, que ativa o sentimental. Ele faz um convite, voltem a se conectar com a fonte. Voltem a se conectar com a fonte. Voltem a se conectar com a fonte. Porque só se reconectando com a fonte que vocês terão equilíbrio mental, equilíbrio emocional e equilíbrio sentimental. Jesus convida, vinde a mim. Quem é Jesus? Jesus é o elo com o self. Jesus é a materialização do self. Lembrando que o self é a sua essência, é o que você nasceu para ser. Ela é espiritual. E quando você estava na barriga da sua mãe, vocês estavam assim, você é o self. Quando você sentiu que foi rejeitado, abandonado, julgado, comparado, você foi criando defesas e você foi se afastando do self, se afastando do self. Jesus vem e diz, volte, vinde a mim, todos que estáis cansados. Sabe aquele cansaço de viver? Cansaço de estar andando em ciclos? Cansado de lutar e parece que as coisas não acontecem? E às vezes a gente conquista tudo que deveria conquistar, mas continua cansado. Parece que não preenche. Parece que não vale a pena. A gente está triste, desanimado. Aí usa a droga, não funciona. Aí vai para restaurantes bacanas. É bom na hora, mas depois não preenche. Aí a gente troca de carro, mas não preenche. A gente compra algo material e não preenche. A gente troca de relacionamentos e não preenche. E só vai preencher quando como diz Jung, quando o seu ego voltar a se conectar com o seu self. E o self aqui, gente, é a mente espiritual. É o eu sou. O eu sou, o eu sou. Esse é o self. E quando você se reconectar com o self, você vai descobrir a sua identidade. Você vai descobrir o seu propósito. E você vai descobrir, vai conseguir se desenvolver, vai conseguir se realizar. E vai vir uma paz tão profunda no seu coração,
uma certeza que as coisas vão acontecer incrível que você nunca sentiu em toda a sua vida. Porque o seu ego que foi ferido, essa dor da infância, essa dor do abandono, essa dor da rejeição, te roubou a percepção verdadeira de quem você é. Você é uma centelha divina. Você é a cópia divina. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é o eu sou. Só que o eu sou aqui foi disfuncionado. Quando o eu sou está ligado ao meu ego ferido, esse eu sou é um eu sou que tem o desejo de manipular, controlar e ser maior do que os outros. Isso é contra o amor. O eu sou verdadeiro é o eu sou da essência, onde eu perdoo, onde eu libero as pessoas, onde eu solto as pessoas que me fizeram mal, onde eu deixo ir aqueles que me prejudicaram, onde eu não fico prendendo no meu coração as pessoas. Esse é o self verdadeiro. Essa é a sua essência verdadeira. É o puro amor. Você é puro amor. E tudo que você fizer que for contra o amor vai te trazer problemas emocionais, vai te trazer problemas sentimentais e vai te trazer problemas espirituais. Os espíritos obsessores perturbam pessoas que estão vibrando na frequência deles. E qual é a frequência dos espíritos obsessores? Mágoa, ódio, ganância, avareza, corrupção, injustiça, desrespeito, cinismo, ciúmes, inveja, raiva, isolamento, desamor, impaciência, indiferença, indignação, apego, extorsão e muitas outras características que atraem vibracionalmente os espíritos obsessores. Aí os espíritos falam na mente da pessoa, os espíritos não deixam a pessoa dormir, os espíritos perturbam, a pessoa fica desnorteada. Por quê? O problema está na disfunção da relação entre o ego e o self. Self e ego. Ego e self. Quando nós nos aproximamos do self, nosso ego é equilibrado. Fez sentido para vocês? Então, enquanto eu estou usando o eu estou vibrando na defesa, estou me defendendo. E quanto mais eu me defendo, é um sinal de que meu ego está disfuncionalizado. Quando eu tenho a minha conexão com o self, quando eu estou ligado a Deus, quando eu estou ligado ao amor, eu não preciso me defender. Porque tem uma palavra que diz assim, que Deus é o meu escudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas, pelo que eu não temerei. Ainda que o vale da sombra da morte venha me atacar, todavia eu confiarei no Senhor, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E o que ele diz mais? Ele diz o seguinte: faz-me assentar à mesa com os meus inimigos. Olha que interessante. Ô Lúdio, bem-vindo, querido. Olha que interessante. Veja que na jornada, tudo certo, amigo? Saudade? Na nossa jornada da morte do ego, veja que eu preciso reconhecer que a minha defesa já não é mais minha. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Veja que o propósito aqui do salmista, que é o Davi, é de sair daquela frequência, porque Davi, quem foi Davi, gente? Davi foi uma criança abandonada. O Davi, quando foram escolher um rei para Israel, o pai do Davi apresentou todos os irmãos dele, menos Davi. Davi era o filho rejeitado da família. E Davi tinha tudo para ter um ego ferido, e tinha um ego ferido.
E o ego de todo não é negativo, gente. O ego só é negativo quando se afasta do self, quando se afasta de Deus, quando se afasta do Espírito. Então, olha que interessante. Olha que interessante. O Davi precisava se deslocar em direção ao self, em direção a Deus. Ele diz, para isso eu preciso trabalhar o que para mim é defesa. Eu preciso parar de me defender, parar de atacar as pessoas para me defender, parar e abrir mão do ódio, abrir mão da raiva, abrir mão da ganância, abrir mão do cinismo, da violência, dos ciúmes, da inveja, do isolamento, do desamor, da indiferença, da ingratidão, do apego, da extorsão, da injustiça, do desrespeito. Eu preciso abrir mão disso para que eu volte a ser quem realmente eu nasci para ser. Então ele faz um caminho. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em vezes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, pelo que eu não temerei. Veja que ele chega no estágio de não ter mais medo. Porque o ego e medo são amigos. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, quando eu tenho paz interior, no caos, é quando eu saio do meu ego e vou em direção ao meu self. É aí que eu tenho segurança, eu não preciso da aprovação dos outros. Eu não preciso que os outros me aprovem. Olha que interessante isso. Aí ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja que agora ele tem um pai. Tu estás comigo. Ele está falando do self, de Deus, do Espírito maior, do eu sou. Tu estás comigo. Aí ele diz o seguinte, faz-me assentar à mesa com os meus inimigos. Salmo 23. Veja que Davi chega num estágio de maturidade emocional tão profunda, em que a criança interior dele é ferida, que ele diz assim, ó, faz-me assentar à mesa com os meus inimigos. Davi não pede para sentar à mesa com os amigos. Davi está pronto para lidar com esse mundo caótico de pessoas doentes no seu ego. E ele consegue entender que o problema das pessoas é o afastamento entre o self e o ego. E ele olha para as pessoas com um olhar sistêmico, de enxergando o que está por trás do comportamento de cada pessoa em relação ao ego. Ele diz, agora estou pronto, faz-me assentar à mesa com os meus inimigos. Aí ele diz, unge a minha cabeça com óleo, fala de propósito, porque naquela época só se ungiam reis, sacerdotes e profetas, ou seja, missão de vida. É na mesa com os inimigos que você descobre, ou seja, na maturidade emocional, que você descobre a sua missão, o seu propósito. Ele faz o meu cálice transbordar, fala de prosperidade. Só quando você está com o ego curado é que vem a prosperidade. Unge a minha cabeça com óleo e faz meu cálice transbordar. Onde? Na mesa com os meus inimigos. Então eu costumo dizer que Deus sempre vai enviar um capeta para a sua vida. E às vezes o capeta é você mesmo. E a função do capeta é matar o seu ego. Aliás, não é matar o seu ego, é fazer o seu ego desinflar, né? Voltar ao normal e te conectar com o teu self. Então, cada capeta que vem na tua vida, às vezes é o teu marido, às vezes é teu vizinho, às vezes é teu primo, às vezes é um fornecedor, às vezes é o teu sócio, às vezes é o teu vizinho. Esse capeta que veio na tua vida foi enviado por Deus para trabalhar o seu ego, para fazer você voltar na sua relação com o seu self. Gente, já fez mais de 1 hora e 12 minutos que eu estou aqui com vocês. Amanhã nós vamos continuar esse papo sobre o ego. Se vocês gostaram, vocês compartilhem, porque amanhã eu vou entrar mais profundo ainda. Vou falar de algo muito, mas muito profundo, que impede as pessoas de descobrirem quem são. Boa noite, Karan. Ó, temos um indiano aqui na live, gente. Karan Chopra, um indiano que trabalha com importações lá da Índia. Bem-vindo. Obrigado, Lúdio, meu amigo. Beijão, abraço. Gente, foi bom estar com vocês. Ótima noite. Amanhã começa um novo dia. Desejo para vocês uma ótima quarta-feira. E amanhã à noite estamos juntos, conectados, ó. De encontro
outro ao self. Pum, vamos encaixar com o self para prosperar e cumprir a nossa missão. Beijão a todos, tudo de bom. Abraço, mestre. Beijo.